Hoje nós vamos estar chegando ao fim dessa série, Enquanto Estamos Aqui, uma série em que nós pensamos, em uma série que nós temos estudado domingo após domingo, que vai falar exatamente sobre essa pergunta e sobre essa indagação. Enquanto estamos aqui, como viver, por que trabalhar, por que o sofrimento, por que de tudo isso? E é uma pergunta que é feita na Bíblia, que é falada, e então o autor de Eclesiastes, que como nós temos visto, ele vai se debruçando sobre essa pergunta, sobre essa vivência do enquanto estou aqui, por que trabalhar, por que o sofrimento? Então nós, domingo após domingo, fomos estudando Eclesiastes, e hoje nós chegamos ao fim, não do livro de Eclesiastes, mas ao fim da série, e se Deus assim permitir, no ano que vem a gente volta para o livro de Eclesiastes, continua a série, ou então a gente vai estudando em outros formatos esse livro. Mas hoje a gente vai continuar falando sobre o livro de Eclesiastes, para terminar pelo menos o capítulo 4 de Eclesiastes. E quando a gente viu, e domingo passado nós pregamos e falamos sobre isso, sobre a maldade que há no mundo, sobre a motivação que há para o trabalho, que às vezes é uma motivação egoísta, às vezes é uma motivação invejosa, às vezes é uma sensação de que se eu não oprimir as pessoas, se eu não pisar nas pessoas, eu não vou alcançar meus sonhos. O autor de Eclesiastes, ele continua pensando sobre isso, mas agora ele vai enfatizar e vai falar sobre o pensamento daquele que quer viver sozinho, daquele que é egoísta ou daquele que não quer ouvir conselhos dos outros. E quando a gente vai percebendo isso, nós vivemos uma sociedade assim, uma sociedade em que nos chama e nos conclama a vivermos um individualismo extremo, ao ponto que o individualismo já foi matéria de estudo das ciências sociais e que caracterizou a sociedade ocidental como uma sociedade individualista, diferente da sociedade oriental, que vai para um coletivismo, num pensamento de povo, de nação. O Ocidente não, o Ocidente foi muito para o individual, para o seu prazer, para a sua alegria, para o seu trabalho. E é exatamente por isso que existe, por exemplo, ditados diferentes nas culturas. E quando a gente vai ver, existe um ditado popular na África que eu gosto muito, que eu não coloquei na ordem correta que eu queria, deixa eu mostrar ele primeiro, depois a gente volta para o tema, que é assim: se quer ir rápido, vá sozinho, se quer ir longe, vá acompanhado. Eu não sei quem disse isso, mas sempre ouvi falar que é um ditado do povo africano, e é uma verdade muito certa. A nossa sociedade prefere muito mais ir rápido, e por isso ela quer ir sozinha. Nós vivemos um tempo da aceleração, em que um pensamento é acelerado, em que nós queremos tudo para ontem, tudo rápido, e dessa forma nós preferimos ir só, porque pessoas podem nos atrapalhar. Muitas vezes as pessoas falam: eu não vou casar agora, porque se eu casar, eu não vou conseguir alcançar o meu sonho. É melhor eu estar sozinho primeiro, construir minha vida, conquistar tudo aquilo que eu quero, e depois então eu caso, porque o casamento é visto muitas vezes como um peso. É alguém que eu vou ter que carregar, é alguém que eu vou ter que abrir mão dos meus sonhos e das minhas vontades. A nossa sociedade é uma sociedade que quer tudo rápido, do fast food, da informação rápida. Eu já falei aqui e repito, hoje quando um jovem chega para ser avaliado numa empresa, a primeira pergunta que ele faz é: em quanto tempo eu posso me tornar o presidente daqui? Em quanto tempo eu posso chegar no ápice da minha carreira? E ele quer que as pessoas na entrevista digam: não, vai demorar 10 anos. Então ele fala: não, 10 anos é muito tempo. Eu vou sair então porque eu quero em 5 anos já ter alcançado, e eu já vou então mudar de empresa, então já vou galgar outras coisas. O pensamento mudou. Se antigamente as pessoas ficavam felizes de trabalhar 20, 30, 40 anos na mesma empresa, hoje em dia o jovem não quer saber disso. Ele quer velocidade. Nós vivemos num tempo da velocidade. Todos querem as coisas rápidas, e se você quer ser rápido, como diz o africano, vá então sozinho. Mas se você quiser ir longe, você precisa de companhia. E esse é então exatamente o pensamento bíblico. A Bíblia vai nos apontar exatamente para esta verdade, falada no ditado, falada na sapiência dos povos. É muito melhor então serem 2 do que 1. Aí então o tema: melhor ser 2 do que 1. É muito melhor andar em companhia do que sozinho. Essa é a verdade bíblica. Quando Deus cria o homem no jardim do Éden, Ele vai falar que não é bom que o homem esteja só. Estar sozinho não era plano de Deus. Estar sozinho, Deus percebeu que não é essa forma que o mundo vai ser perfeito. Então é feita a mulher, e homem e mulher juntos. Aí então Deus olha para a criação e fala: pronto, agora eu terminei. Agora está tudo muito bom. Agora está completo.
E quando a gente vai vendo e estudando a Bíblia sempre vai falar da unidade. A Bíblia nunca vai falar de que uma pessoa sozinha, ela vai ser bom, ela vai ser justa. A Bíblia vai falar que Deus quer criar um povo, quer criar uma igreja, um organismo feito por várias pessoas. Mas nós vivemos num tempo que toda essa aceleração, todo esse pensamento, todo esse individualismo chegou até mesmo na igreja. E hoje se fala muito de pessoas que querem ser igreja sem pertencerem a uma igreja. Querem ser cristãos sem participar do corpo de Cristo. Pessoas que querem chegar e dizer, não, eu posso ser igreja, eu posso servir a Deus na minha casa. E a pandemia nos empurrou para isso. Muitas pessoas de gerações mais velhas, elas vão dizer que a pandemia foi muito difícil, porque você não viu seus amigos, você deixou de se relacionar. Mas se você perguntar para um jovem, para um adolescente, se a pandemia o afetou tanto, talvez ele diga que nem tanto, porque ele já está acostumado a viver um individualismo em que ele já consegue ter prazer sozinho em casa, seja assistindo jogos, seja vendo televisão. Ele já conseguiu e já viveu num mundo em que ele estar sozinho é algo comum, algo corriqueiro. E essa visão individual de que nós podemos fazer tudo só, também entrou no meio da igreja. E pessoas começaram a se afastar do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo, queira ou não, vai ter problema, vai ter dificuldade, vão ter outras pessoas para conviver, e as pessoas disseram, não, eu vou então servir e adorar a Deus sozinhas. Eu sirvo a Deus, mas eu não faço parte da igreja. Esse é um pensamento que já vive hoje em nosso meio, que é o famoso desigrejado. Aqueles que acreditam que podem viver com Cristo longe do corpo de Cristo. Então, quando nós vamos para a Bíblia e vamos ver o que a Bíblia fala, a Bíblia ela vai ser extremamente contrária ao individualismo. A Bíblia ela não vai propagar e nos estimular a vivermos só. Ela, antes disso, vai nos estimular e nos apontar para andarmos juntos, uns com os outros. E então, no livro de Eclesiastes, do capítulo 4, ao finalizando, ele do 7 ao 16, ele vai nos dizer assim, descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo os seus olhos não se satisfaziam com sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso tudo também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. Quando nós lemos essa passagem, eu acredito que muitos aqui possam falar, esse livro realmente foi escrito há milhares de anos atrás? Será que realmente é tão antigo? Será que nós não conhecemos ninguém que se encaixa nessa descrição? Que tanto trabalha, que tanto faz, que tanto se esforça para arrecadar, para estar no seu trabalho, que não se diverte, que não aproveita? Mas será que quando nós lemos isso, nós pensamos, opa, esse sou eu, esse é meu amigo, esse é aquela pessoa do trabalho, esse é aquele meu amigo da igreja? É exatamente isso. O autor de Eclesiastes, ele diz que olhou para a sua sociedade e ele já conseguia ver no mundo pessoas que decidiram então dedicar toda a sua vida. Se ele falou da maldade, se ele falou do mundo sem sentido, do mundo sem propósito, ele percebeu que pessoas, ao acreditarem nisso, que não há mais propósito no mundo, que o mundo então é mau, que o mundo então é apenas diversão, o mundo é então apenas se dedicaram a trabalhar. E a trabalhar sozinhos. Nem filhos, nem amigos, ninguém por perto. E a pessoa então se dedicava exclusivamente ao trabalho. E o autor de Eclesiastes olha para aquilo e fala, que absurdo. Mas quando nós vamos pensar na nossa sociedade, é exatamente para isso que ela nos empurra. Trabalhe, trabalhe muito. Trabalhe o tempo todo, sem parar, conquiste, adquira, acumule. Você precisa de mais e sempre mais um pouco. Quão absurdo é, antigamente, a gente perceber, por exemplo, eu sempre acho isso um absurdo quando eu vejo a Apple lançando iPhones novos. Antes a Apple era uma empresa que era chamada e sempre que a gente esperava algum lançamento da Apple, a gente esperava uma tecnologia nova, algo novo surgir no mercado. E a gente sabe que de um tempo para cá não há tecnologias novas. Há apenas o consumismo absurdo das pessoas de quererem comprar o iPhone novo, com tecnologias muitas vezes ultrapassadas, antigas, que são apenas repaginadas. É apenas pelo ter.
é apenas pelo ter mais, e pessoas, então, gente, no Brasil um iPhone custa 12 mil reais. E tem pessoas que eu vou dizer para você que ganham 1.000, 2.000 reais, mas eles compram um iPhone. Mesmo ganhando 2.000 reais, eles vão parcelar o iPhone em milhares de vezes, vão comprar um celular. Não porque o celular faz algo a mais, mas porque é o ter, ele precisa conquistar, ele precisa ter bens materiais. Nós vivemos num mundo que o consumismo nos faz trabalhar muito, mas também vivemos numa sociedade que nos empurra a fazer tudo isso sozinha. Você precisa conquistar, você precisa fazer. E o autor de Eclesiastes já vai falar muito claro ao nosso coração, que absurdo é viver dessa forma. Que loucura é você trabalhar a vida toda e chegar no fim da sua vida e você não ter aproveitado. Quando nós vamos ler e estudar a vida de grandes milionários ou bilionários, quando a gente vai ler sobre isso, como eu já li alguma vez, depois da grande crise a que tivemos agora nesse século, um dos milionários alemão decidiu então, depois de perder uma grande fortuna, tirar sua própria vida, porque em alguns dias ele perdeu grande parte de sua fortuna, e ele então não usufruiu daquilo, ele então não aproveitou toda a sua fortuna, todo o trabalho de sua vida, porque ele estava dedicado simplesmente a ganhar, e um dia ele descobriu que não tinha mais controle daquilo. Então a Bíblia ela vai começar a nos indicar que o caminho correto não é o viver sozinho, que o caminho não reto não é acumular tudo para não aproveitar, como nós lemos em Eclesiastes e pregamos aqui domingo após domingo. O trabalho ele serve também para nos dar prazer, para nos dar alegria, para nos dar descanso, mas quando fazemos isso no Senhor, esperando dele, confiando nele, assim nós podemos usufruir do trabalho e compartilhar dos bens que nós adquirimos com nosso esforço, com nossa luta, com nossa família, com nossos amigos, com nossos irmãos. Eu tinha um amigo em Recife que ele ficava muito feliz quando ele começou a trabalhar e a alegria dele foi dizer, pronto, agora eu posso pagar para todo mundo sair comigo. Essa era a alegria dele. Agora eu consegui um emprego, todo mundo vai para o cinema e eu pago. E eu sempre dizia, dou graças a Deus porque eu não podia pagar na época e ele pagava então por mim. E eu sempre, quando a gente fala da nossa juventude, eu sempre falo, eu agradeço a Deus pelo seu trabalho, porque o seu trabalho providenciou a mim alegrias que eu não poderia ter porque eu não trabalhava, era mais novo. Mas aquela alegria exatamente do estar junto com as pessoas, do se alegrar quando juntar, a sociedade está perdendo isso cada vez mais. Cada vez mais as pessoas não vão pensar, não, eu quero ter para compartilhar. Eu quero ter para me alegrar com os meus, com aqueles que compartilham da minha visão, que compartilham do meu sofrimento. Muitas vezes a gente vai querer só acumular para a gente guardar, para a gente ter. E a gente esquece que a gente pode se alegrar com o outro, pode compartilhar do trabalho com o outro. É então por isso que o autor de Eclesiastes, ele vai então começar a nos provar, de forma muito clara, que é melhor serem dois do que um. E então ele vai usar o exemplo do seu tempo, e pensando aqui, eu quero que você se transporte a sua visão e a sua mente para um tempo de estradas no meio do Oriente Médio, no meio do deserto escaldante, do frio do deserto à noite, que você pense nessa situação e você imagine então, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas do que apenas de uma. Ele fala algo muito provável e algo muito simples de nós entendermos. Se nós formos arar um campo, que é melhor trabalhar sozinho ou com alguém? Se nós vamos começar um negócio, é melhor fazer tudo só ou em companhia de pessoas? E ele vai dizer, é muito claro, quando a gente trabalha junto, quando a gente está junto dos outros, a gente alcança mais coisas. E volta-se então ao provérbio do início. Você pode ir mais lento, mas você vai alcançar muito mais. Pode ser que você precise diminuir seu passo, porque seu companheiro não é tão rápido quanto você. Mas você vai conseguir chegar muito mais longe. Você vai ter melhores resultados. E então o autor de Eclesiastes vai começar a falar e trazer para a mente dos seus ouvintes algo próprio do seu tempo. É muito claro que uma fazenda ou a estrutura naquele tempo, quanto mais trabalhadores, melhor seria aquele ambiente. Hoje em dia já não é tanto assim por conta da tecnologia, não precisa de tanta gente. Mas naquele tempo, era um exemplo muito claro, quanto mais pessoas, mais próspero é aquele lugar. Quanto mais pessoas tem numa cidade, maior e melhor é aquela cidade.
porque eles poderiam trabalhar mais, eles poderiam conquistar mais. Então, sempre se você queria descobrir se um povo ele tinha avanços tecnológicos, você vai ver as grandes cidades, os grandes povoados, é aí onde a tecnologia se desenvolveu. Não foram no campo das pessoas espalhadas, foram as pessoas juntas umas das outras, e o desenvolvimento ocorreu. O autor, então, ele começa a falar, e mais uma vez ele vai trazer um exemplo, e ele vai trazer um exemplo claro para as pessoas do seu tempo. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem ninguém que o ajude a levantar-se. Quando ele fala dessa forma, ele está falando exatamente na perspectiva de uma viagem no Oriente Médio. De você estar caminhando numa estrada no Oriente Médio e você imagine cair de uma duna. A dificuldade de subir aquilo sozinho, sem nenhum amigo, para esticar uma corda, estender a mão. Ou mesmo no caminho você está andando e cair numa armadilha para um animal que era feita. Quem você pediria socorro se você estivesse só? Na visão dos seus ouvintes era muito claro, viajar sozinho não fazia sentido, era muito perigoso. Tanto que no Novo Testamento, o exemplo de um homem que sofre um assalto é alguém que estava andando só. E outro exemplo que ele vai citar logo à frente é exatamente esse. 2 se defendem melhor do que um sozinho. A visão dele que ele está querendo trazer aqui, que hoje, infelizmente, faz sentido também para nós, que moramos num país violento. Quem morou no Rio capital, quem morou em alguma capital violenta sabe, não ande sozinho, não vá para uma parada de ônibus só. Eu me impressionei em Petrópolis quando vi isso aqui, pessoas na parada de ônibus sozinhas à noite, conversando no celular, eu ficava, meu Deus, isso é um absurdo, eu preciso parar e ficar companhia dessa pessoa, é perigoso, não pode, porque a minha mentalidade de recifense era sozinho, você é um alvo fácil. Ande em grupo. Quantas vezes já não me vi na rua, em Recife, andando com totais desconhecidos, mas literalmente um andava junto do outro para se proteger. E todo mundo ali sabia que não se conheciam, mas a gente estava andando junto, de um ponto para outro ponto, porque era seguro. Nós temos, infelizmente, essa realidade desse povo de lá, que é muito melhor andar em companhia das pessoas, do que andar só. Essa é a visão que ele está dizendo, você precisa de alguém, mas nós vivemos num tempo em que nós queremos viver sozinhos, e por isso nos colocamos em risco, e por isso nós nos permitimos cair em armadilhas, por isso nós nos permitimos realmente a cair e não ter ninguém para nos ajudar. E eu falo disso exatamente pensando na minha profissão, vamos dizer assim, para facilitar o entendimento. A vida do pastor já é considerada, no ranking de profissões, uma das mais terríveis, porque a mentalidade do pastoreio, por muito tempo no nosso país, foi do super-homem, do super-herói. Você está só nessa jornada, vai lá, você consegue. Ao ponto que eu me lembro muito bem, em Recife, quando os pastores mais velhos vinham falar comigo, eles já falavam, olha, cuidado com quem você vai colocar para liderar, porque eles sempre vão tentar lhe apunhalar pelas costas. E eu, caramba, você está pedindo para eu ser pastor e já está me dando esse recado? Ele me dizia, olha, cuidado com o seminarista que você coloca do seu lado, porque um dia ele vai tentar tirar você de lá. Para você ter uma ideia, como o pernambucano e o recifense têm essa visão individualista, quando a gente veio para São Paulo, conhecer outros pastores, os pastores de São Paulo e Rio olhavam para a gente e diziam, vocês, usando expressão nossa, nordestina, parece uma caixa de caranguejo. Se você já foi no Nordeste, uma caixa de caranguejo, ou local onde se coloca caranguejo, não precisa de tampa, porque é muito comum os caranguejos se amontoarem, tentarem fugir por um canto da caixa, mas nunca foge nenhum caranguejo, porque um puxa o pé do outro o tempo todo, e aquele monte sempre fica ali, todos próximos da saída e nenhum caranguejo foge. Isso é uma expressão comum no Nordeste, e era assim que eles olhavam para os pastores de Recife e de Pernambuco. Essa foi a mentalidade que eu nasci e vivi na igreja, de pastores que me lideraram, sempre dizer, cuidado com o outro, cuidado com o próximo, e o que é que isso fez? Isolou esses homens, e eu conheci todos os meus pastores que foram acima de mim, os 2, principalmente que tive convívio, tiveram problemas psicológicos sérios, tiveram doenças em quase todos os seus órgãos, né? Gastrite, problema na barriga, problema na coluna, problema lá, e quando você ia chegar, onde é que chegava, o problema não era do corpo, era da mente cansada, era da mente que não confiava, era da mente que não permitia que ninguém chegasse para ajudar,
era da mente que não permitia descansar no trabalho do outro. E nós vivemos assim, não apenas no pastoreio, mas na nossa vida diária. A gente vive num país que ele vive uma lógica diferente. Quando nós vamos para os Estados Unidos, por exemplo, eles vivem uma cultura da confiança para a desconfiança. Se você chega numa loja e você diz, olha, meu celular quebrou, e você entrega para a pessoa, para o vendedor vai dizer, quebrou, aí você diz, quebrou, agora, tal, sair da loja, ele vai pegar aquele aparelho, vai lhe dar um novo. Ele confia na sua palavra. Essa é a cultura deles. Eles primeiro confiam, para depois que você quebrar a confiança dele, ele passar a desconfiar de você. Mas a gente vive no Brasil, e o Brasil é exatamente o contrário. Primeiro a gente desconfia de todo mundo. Em primeiro lugar, a gente não acredita na palavra de ninguém. A gente vive sempre na desconfiança. Quando alguém diz, olha, o preço é A, a gente fica, não é não. Mas é desse jeito, você fica, mas será mesmo? Infelizmente, nós vivemos num país que é da desconfiança para a confiança. Primeiro as pessoas têm que se provar confiáveis para eu dar, então, a abertura para ela. Mas isso gera em nós um grande problema, porque nós, então, não gostamos de compartilhar. Nós temos medo de abrir nossa vida. Nós temos medo de trazer pessoas para perto. E muitas vezes de forma justa, porque, infelizmente, nós vamos ser traídos, vamos ser apunhalados pelas costas, como muitos pastores que tinham esse discurso, porque já tinham vivido isso. Mas isso não muda a verdade bíblica. É melhor ser 2 do que 1. Apesar de toda a dificuldade que é viver em grupo, apesar de toda a dificuldade que é viver em igreja, toda a dificuldade que é ter um casamento, é melhor ter tudo isso do que viver sozinho. E é então que o autor continua nos seus argumentos. E então ele vai dizer, se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem se defender. E mais uma vez ele traz a ideia da estrada. Nós temos a visão que no deserto ele é apenas muito quente. Não, o deserto, ele é deserto exatamente porque durante o dia ele é muito quente e durante a noite ele é extremamente frio. Assim também é no sertão nordestino, se um dia vocês forem visitar. Durante o dia é muito quente e durante a noite as pessoas usam casaco. Quem vai de outras regiões do país para lá acha isso estranho, mas é normal, parece o deserto. Mas a situação é exatamente essa. Quando você está no deserto, é melhor viajar em companhia, porque você pode se aquecer durante a noite. Se vierem ladrões, você pode se defender. Essa é a visão, é isso que o autor está dizendo, é melhor serem 2 do que 1. Eu sei que falar isso para uma sociedade como a nossa é difícil e é duro. Eu sei que é difícil falar isso quando nós vivemos numa realidade em que igrejas têm problemas, têm dificuldades, onde as pessoas ferem umas às outras. Eu sei que é difícil quando nós temos no nosso casamento um cônjuge que não ajuda tanto, uma família que muitas vezes a gente acredita que nos atrapalha, que não nos ajuda. Mas nós temos que entender que é bíblico o viver junto. Lá no Novo Testamento, quando Paulo vai falar, a única coisa que peço de vós é que sejam apenas como um, que vocês se perdoem mutuamente, que vocês andem junto, que vocês se alegrem. Essa é a visão bíblica. Jesus, quando vai montar seu ministério, ele poderia ter feito tudo só, ele não precisava de nenhum dos seus apóstolos. Não precisava, ele era Deus, ele ia cumprir sua missão da mesma forma, mas ele convoca e ali ele já começa a mostrar mais uma vez que a mentalidade bíblica, a mentalidade de um povo. Jesus ele vai dizer, olha, quando vai enviar os seus discípulos, ele não envia discípulos sozinhos, eles vão em 2, vão em dupla, vão lá pregar o evangelho, os 2 juntos, vão nas outras cidades em dupla, vão em 2 pessoas. Quando a gente vai ler a mentalidade bíblica, Paulo nunca fez uma viagem missionária só, ele sempre estava acompanhado, muitas vezes de alguém igual a ele, muitas vezes um aprendiz, né, um estagiário, como foi Marcos, que viajou com eles, estagiando, e quase que desistiu por um tempo, mas depois voltou. Mas a Bíblia sempre vai nos apontar, é melhor ser 2 do que 1. Apesar de toda e qualquer dificuldade que você possa encontrar na igreja, você vai encontrar. Se você acha que eu nunca vou falhar com você, eu já vou lhe pedir perdão de antemão, eu vou falhar, porque eu não sou perfeito.
E quando eu falhar, não culpe a igreja, não culpe Cristo. Não se afaste dele. Porque o único que vai ser perfeito nesse ambiente é Jesus. O único que não vai falhar com você é Deus. Mas nós, como irmãos, nós vamos falhar uns com os outros. É por isso que na Bíblia vai sempre falar, então, perdoem-se, então converse, então não deixe para outro dia o que você pode resolver. Seja humilde no seu relacionamento. Essa tem que ser a nossa visão. É muito melhor nós andarmos em companhia. Quando nós falamos que, mais uma vez voltando ao exemplo prático de plantação de igreja, que nós estamos vivendo aqui, uma das coisas que se percebeu na plantação de igreja era que quando se enviavam pastores sozinhos para o campo e deixavam ele lá para ele fazer tudo, para ele executar, ele montar o grupo base, fatalmente esse pastor, depois de um tempo, estava sofrendo de burnout, estava desistindo do ministério, estava querendo voltar para casa, não estava mais aguentando, a família estava detonada. E então hoje, por exemplo, na nossa estrutura de plantação de igreja, nenhuma plantação pode começar se o pastor não tiver um mentor. Se o pastor plantador não tiver alguém mais velho, mais experiente, que possa me ouvir, que possa me aconselhar, que possa ouvir o meu choro, dizendo, olha, eu não aguento mais esse povo que o Senhor me colocou para plantar junto. De forma alguma, gente. Graças a Deus, só tenho a agradecer pela plantação. Mas eu tenho alguém a quem recorrer. Eu tenho alguém para chegar e dizer, pastor, hoje está difícil. Hoje eu não estou conseguindo. É isso que a Bíblia diz que nós temos que andar juntos, em todas as nossas áreas. É melhor no casamento a gente estar junto, a gente sonhar junto, a gente querer não deixar para trás o nosso cônjuge, mas caminhar junto com o sonho que a gente pode realizar junto, o que nós podemos construir. É pensar no trabalho não como um indivíduo, mas como a nossa empresa, como o nosso grupo pode ser melhor. Algo que se está começando a fazer no mundo empresarial é começar a dar participação das empresas para o funcionário. E meus amigos que trabalham na área de TI, eles já trabalham nesse sistema. Não sei se mais alguém aqui na igreja, mas meu amigo ele participa das ações da empresa. Porque isso dá a ele uma sensação de grupo. Se a empresa crescer, eu cresço. Se a empresa lucrar, eu lucro. Essa tem que ser o nosso pensamento. Se nós trabalharmos juntos e nós formos bem, todo mundo sai ganhando. E essa é a mentalidade bíblica. Deus ele cria tudo, cria um homem e mulher para andarem juntos. Quando ele vai criar, ele não cria pessoas individuais, ele cria um povo. Quando ele chega no Novo Testamento, ele fala de uma igreja, e a igreja é um corpo, são pessoas juntas, cada um com sua função, cada um com sua habilidade, mas são várias. A Bíblia vai deixar muito claro, eles verão em vocês, a mim, quando vocês forem um. Ao ponto da unidade é tão grande numa igreja, num grupo, que vocês têm que parecer que vocês são um. E é exatamente que ele vai terminar, dizendo um provérbio muito sábio em Eclesiastes. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. E um cordão é um cordão. Mas são 3 dobras. Mas é apenas um cordão. A igreja é a mesma coisa, é uma igreja. Mas é um corpo, são várias pessoas ali. São várias pessoas que juntas elas formam uma unidade. Não é uma igreja de um indivíduo. Eu recentemente vi uma pregação, muito ele falando da igreja. O pensamento da igreja nunca é o eu. O pensamento da igreja sempre é nós. Na igreja não se fala em indivíduo, se fala numa unidade, num povo. E a gente tem que começar a viver isso. Nós temos que pregar isso para as outras pessoas, porque o mundo ele está andando sozinho. As pessoas fora da igreja, elas estão vivendo um individualismo selvagem, elas estão desesperadas. Como cegos, elas estão caindo, como cegos vão se guiando, caindo no buraco. As pessoas estão sozinhas, desesperadas, precisando de uma unidade, de um povo. É exatamente por isso que na juventude e na adolescência, jovens entram em gangues, jovens entram em torcidas organizadas, porque eles querem fazer parte de um povo, de um grupo. Eles querem pertencer a algo. Porque é tão fácil hoje, até no mundo virtual, os jogos que mais dão certo são os jogos que você pode jogar com outras pessoas. A indústria descobriu isso. Então, hoje em dia, os maiores jogos que geram mais recursos, que geram mais engajamento, você precisa do outro, você precisa de uma comunidade. O capitalismo, eu digo que ele é o sistema
mais perfeito, porque ele não deixa passar nada da alma do homem, tudo ele vai monetizar, tudo. E ele percebeu isso, opa, o ser humano precisa de companhia, então a partir de agora eu vou criar jogos, eu vou criar estruturas, para que esse jovem, ele crie uma comunidade, ele me gere recurso. Então pode perceber hoje em dia as marcas vão querer a sua participação, participe da nossa empresa, seja parte, vote comigo, você faz parte desse produto. Quantas vezes a gente não já viu aí recentemente, a Coca-Cola, Fanta, deu o nome do novo produto, e ele chama a comunidade para escolher o nome da Coca-Cola durante um mês, ou da Ruffles durante uma semana, porque ele quer que nós fizemos parte da comunidade. O mundo já percebeu isso, e se nós como igreja não chegarmos e mostrarmos o caminho correto, se nós como igreja não chegarmos e dizer realmente Deus nos fez para andarmos juntos, venham fazer parte da nossa família, da nossa estrutura, do nosso corpo, nós precisamos lembrar que Deus nos chamou para sermos, é melhor 2 do que 1, é melhor um povo, e para isso, a melhor forma de nós mostrarmos para o mundo é nós sermos um na igreja. Não estou dizendo aqui que você não vai ter problema na igreja, não estou dizendo aqui que você não vai ter confusão, vai ter problemas, não, vai ter, mas a Bíblia fala que a gente tem que lutar pela nossa unidade. Se a gente vai lutar por alguma coisa, não lute por partidarismo ou por vanglória, antes lute para que você seja um, para que você aprenda com o outro, para que você ouça o outro. A Bíblia o tempo todo vai nos chamar a caminhar junto. Discipulado, algo que é tão caro no mundo cristão, é exatamente caminhar lado a lado. A raiz da palavra discipulado é andar tão próximo que você se esfrega no outro, e um pouco de você passa para o outro, e um pouco do outro passa por você, porque vocês estão andando juntos. É assim que Deus nos chamou a fazer. Vão e façam discípulos. Vão e façam pessoas que vão andar com você, que vão falar como você. Sabe por que a igreja se chamava de cristão? Porque todo mundo era parecido com Cristo, de tanto andar com Ele, de tanto caminhar com Ele, ao ponto que muitas vezes a gente não percebe quão louco é isso, mas Judas teve que beijar Jesus no rosto para identificar Jesus, porque todo mundo naquele grupo de 12, de 11 no caso, eram iguais, eles se vestiam igual, eles falavam igual, porque eles estavam andando há 3 anos juntos. Provavelmente, se Judas chegasse de longe e apontasse e dissesse, aquele é Jesus, eles iam dizer, quem daqueles 11? Porque eles são iguais, eles estão falando do mesmo jeito, eles andam do mesmo jeito. Por isso que Judas tem que chegar próximo e identificar de uma forma muito clara, muito dura, bíblica. Teve que beijar o rosto de Jesus. Mas isso também mostra para a gente como eles eram semelhantes. Pedro é confundido, ei, você andava com aquele cara, você andava com Jesus. E o que é que Pedro fez naquele tempo? Não tinha uma camisa com a marca Jesus, não tinha como a gente vê hoje em dia, máscara com fé, uma cruz, ou mesmo como eu ando com o logo da nossa igreja, que tem uma cruz no meio. Não, Pedro ele é identificado, esquentando-se na fogueira, a pessoa conseguia identificar que ele andava com Jesus. Quão próximo ele não estava, quão junto ele não andou, ao ponto de ser confundido e ter sido certo. Olha, esse cara daí, ele é Cristo, ele andava com Cristo. Nós temos que lembrar que esse é o desejo bíblico, nós andemos juntos uns dos outros, nunca separados. É por isso que eu gosto da igreja presbiteriana, quando ela fala que é um conselho, não é um pastor que lidera, é um grupo de homens, e ela estimula a gente a isso, a andar sempre junto. Mas vamos terminar, que hoje eu estou me alongando. E ele vai continuar então dizendo, melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei tolo, do que um rei idoso e tolo, que já não aceita a repreensão. O jovem pode ter saído da prisão e chegado ao trono, ou pode ter nascido pobre no país daquele rei. Quando ele vai trazer esse exemplo, ele vai falar exatamente da tolice. Ele vai dizer que é muito melhor um jovem sábio, porque o sábio, nos provérbios, é aquele que ouve o conselho dos outros. E o tolo é aquele que não aceita a repreensão, que quer andar sozinho. É muito melhor, então, um jovem sábio, que anda na companhia de homens que podem lhe aconselhar, que podem lhe ajudar, do que ter um rei tolo na nação, que anda sozinho, não quer ouvir repreensão de ninguém, não quer ninguém ao seu lado. E quando a gente ouve isso aqui, por mais uma vez, a gente lembra claramente da nossa sociedade.
como existem pessoas tolas, como existem pessoas que não querem ouvir o que o outro tem a dizer, como existem pessoas que não querem saber o que é o outro, não querem ouvir o mais velho, não querem ouvir o mais experiente. Como eu já revelei aqui, uma vez eu cheguei e pedi conselho de um pastor mais velho, ele me deu o conselho e eu prontamente não aceitei, porque eu sei o que é melhor para mim, eu sei que o melhor caminho é a escolha que eu fiz. Esse homem com anos de experiência, muito mais velho que eu, muito mais sábio que eu, ele não sabe o que é melhor, e obviamente eu me arrependo amargamente da escolha que fiz. E hoje eu percebo que isso faz parte da geração. Se a minha geração não é a que já vem depois, 10 anos, num gap de 10 anos, a gente já tem outra geração. E meu irmão, que tem 20 anos, ele já está em outra geração depois dele. Hoje em dia, cada vez mais, se a gente não tomar cuidado, a nossa sociedade vai nos empurrando para esse individualismo, para esse egoísmo, para esse lugar onde cada um não quer mais ouvir o outro, onde não quer mais saber do outro, onde quer realizar sua própria experiência. Nós vivemos num mundo onde uma das poucas coisas que nós tínhamos em comum era a realidade. É o mundo ao nosso redor, não é? Todo mundo aqui está vendo, está me vendo, todo mundo aqui está vendo a natureza. A gente está vivendo num mundo tão egoísta, que daqui a algum tempo nós vamos ter que aceitar o que está na cabeça do outro. Porque é a cabeça do outro que é a verdade, é a cabeça do outro que é o certo. E essa pessoa que criou um mundo na cabeça dela, ela vai querer obrigar que a gente enxergue o mundo como ela. E a pessoa não está percebendo quão egoísta é essa forma de ver o mundo. A gente vive um movimento LGBTQI+, um movimento, principalmente um movimento trans, vive esse egoísmo, mas não percebe que eles estão querendo forçar o mundo inteiro a entrar na cabeça deles. E quão difícil é isso, e quão egoísta é isso, mas eles não percebem esse egoísmo, porque eles são quem sofre. Mas eles querem mudar o mundo inteiro para que a gente entre na cabeça dele e aceite o que ele pensa que é verdade, o que ele pensa que é correto, o que ele pensa. Tudo está centrado nele. É para isso que a gente está caminhando. É para esse o caminho que a sociedade está indo. O individualismo está chegando a esse ponto. Se a gente vivia antes, na modernidade, um pensamento em que um grupo dizia o que era verdade, todo mundo tinha que pensar igual a esse grupo. Foi assim que a esquerda tomou o poder, foi assim que quando a direita tomou o poder, todo mundo tem que pensar igual a mim, todo mundo tem que fazer como eu, pelo menos era um grupo de pessoas. Mas a gente está caminhando na sociedade para cada vez mais o indivíduo, o eu, seja colocado num lugar tão alto que ele vai impor ao outro aquilo que está na minha cabeça vai ser verdade, aquilo que está na minha cabeça vai ter que transformar o mundo dos outros. Quão egoísta a gente está indo. O que a gente vai compartilhar com o outro? Se nem o mundo mais a gente está podendo compartilhar. Porque o mundo agora é, cada cabeça é um mundo, e cada mundo vai ser posto na realidade. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que esse é o grande mal. Nós não queremos viver aquilo que Deus nos colocou para fazer. Nós não queremos, por conta do nosso pecado, aceitar o próximo. Tanto que na Bíblia, os 2 maiores mandamentos são: ama o teu Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Os 2 maiores mandamentos, não colocados em hierarquia, mas colocados lado a lado. Nós fomos criados para amar a Deus com todo o nosso amor, com toda a nossa devoção, mas fomos criados para amar ao próximo. A Bíblia no Antigo Testamento, ela gasta capítulos e capítulos falando como a sociedade deveria viver em harmonia e como deveria punir aqueles que não querem viver assim. Vamos para os 10 mandamentos. Todos os 10 mandamentos, para você pecar, meu amigo, você precisa do outro. E o nosso pecado é sempre contra o outro, e é isso que a Bíblia combate: não inveje o outro, não queira o mal do outro, não assassine o outro. A Bíblia nos chamou para viver em comunidade, para vivermos juntos. Querer viver o individualismo é pecado. Por isso que nós devemos olhar para o nosso coração e pensar como nós temos caminhado no nosso casamento. Será que a gente tem vivido num casamento individualista, onde tudo gira em torno do meu sonho, da minha vontade? Será que no meu trabalho é dessa forma? Como é que é no meu dia a dia? Será que a sociedade inteira tem que se voltar e se curvar aos meus desejos, às minhas vontades? Será que o mundo inteiro tem que girar no compasso do que eu quero? Será que eu tenho que começar a amar o outro, ouvir ao próximo, querer andar junto, perdoar? É por isso então que ele vai falar: percebi ainda, assim, que o povo vivia debaixo do sol,
seguia o jovem, o sucessor do rei. O número dos que aderiram a ele era incontável. A geração seguinte, porém, não ficou satisfeita com o sucessor. Isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Ele termina então falando algo muito triste, que ele fala que muitas vezes nem aqueles que bajulam o rei ou bajulam aquele que está ali vão seguir eternamente. Como nós vivemos e sabemos disso, nem sempre o candidato que os presidentes indicam são eleitos, porque eles são vistos como sucessores e às vezes não são benquistos. O livro de Eclesiastes, ele não nos aponta de forma clara nesse capítulo, diferente dos outros, para Deus de forma clara. Mas como eu tentei demonstrar e provar aqui, a Bíblia, ela fala de forma crescente na sua palavra, que nós fomos criados para viver uns com os outros. Jesus, ele veio exatamente para provar isso. A própria existência do nosso Deus é uma existência trina. São três em uma pessoa. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo habitam num só. Algo maravilhoso, algo insondável para a gente, que a gente não consegue explicar ou falar. Mas quando Paulo vai falar sobre isso, o maior exemplo que ele dá da igreja. Um corpo só, com várias pessoas juntas. É uma das formas que ele tenta simplificar algo extremamente complexo para nós. Mas nós fomos criados por Cristo, para deixar a nossa solidão, para deixar o nosso individualismo de lado, para deixar o nosso pensamento que nós vamos conquistar o mundo sozinhos e que nós precisamos do outro. A mensagem de Eclesiastes, então, é de forma muito clara. É uma mensagem que ecoa durante toda a Bíblia. É melhor serem dois do que um. É melhor nós abrirmos mão da solidão e andar na igreja. É melhor a pessoa que está andando sozinho no mundo, sofrendo sozinho no mundo, que ela entre na igreja, que ela entre no corpo. Nós temos que largar o nosso individualismo e abrir o nosso coração, abrir nossa mente. Não é fácil. Não é fácil para mim chegar e dizer, olha gente, eu sou falho, eu sou fraco. Não é fácil chegar e dizer, olha, eu preciso de ajuda, se a gente vive numa sociedade individualista. Mas é isso que a Bíblia fala. Chame seus irmãos para andar com você, confesse seu pecado para eles, e eles podem orar por você, e então você vai seguir. A Bíblia fala, olha, abre teu coração quando você vê alguém errando, chega nele em amor e exorta, anima ele a seguir no caminho certo. A Bíblia vai sempre nos falar, olha, é melhor vocês estarem juntos, vocês andarem em unidade. Vou repetir o que minha mãe falava na minha juventude, no ápice da nossa revolta, não quero mais frequentar a igreja, eu briguei. Olha, petisco de lobo é ovelha sozinha. Ovelha que anda sozinha, crente que quer andar sozinho nesse mundo, vai virar comida. Você nunca vai ver um galho numa fogueira. Se você tira um galho da fogueira, né, uma brasa, ela vai ficar quente por um tempo, mas logo ela esfria. Ela precisa ter em contato lá com a fogueira, para ela continuar quente, aquecida, né? O próprio exemplo de Cristo. Eu sou a videira, vocês são os galhos. Aquele que permanece em mim, eu nele, esse sim dá fruto. Permanecer em Cristo, permanecer em unidade, é permanecer na igreja. Só assim a gente pode crescer, a gente pode multiplicar. Então, o que eu oro e peço a Deus é que nós possamos, como igreja, olhar para o próximo, olhar para o outro, analisar e pensar nossa vida e ver quão individualista tem sido nossos sonhos, nossas vontades, quão individualista tem sido a nossa atitude em realmente abrir o nosso coração para o próximo, ou quão egoísta nós temos sido com o outro, de não sofrer com o outro, de não chorar com o outro, de não querer ajudar ao outro. Que nós possamos realmente começar a caminhar como a Bíblia nos manda, como um só. Porque assim nós vamos pregar ao mundo quem é Deus. O mundo verá em vocês, que vocês, né, acreditam em mim quando vocês forem um. O mundo ele está perdido, ele está caminhando sozinho e cada vez mais para o individualismo maior e maior e maior. Cada vez mais as pessoas vão se isolar nas suas bolhas, essas bolhas vão começar a ficar cada vez menores, e nós vamos viver num mundo de pessoas completamente isoladas, nos seus idiomas, no seu jeito de ser, na sua comunidade, na sua particularidade. E a igreja tem que ser o local onde todos podem habitar, onde vai haver pobres e ricos,
homens e mulheres, judeus e gregos, acho que todos agora vão fazer parte de um povo. Todos agora vão ter o mesmo pensamento. Mas isso não é simples, isso não é fácil. Mas é isso que Deus pede e requer de nós. Para que nessa união nós possamos usufruir dele. Que nós possamos nos alegrar nele. Porque é nessa união que a gente vai sentir tudo aquilo que Deus tem para dar. É nessa união que a gente vai conhecer o perdão. É nessa união na igreja que a gente vai conhecer o amor, que a gente vai conhecer o carinho, que a gente vai conhecer o ânimo. É nesse corpo que a gente vai ter o consolo. É nesse corpo que Deus vai usar para cuidar da gente, para nos animar. A igreja, ela é isso, ela é onde a gente vai viver também as melhores experiências da nossa vida. É quando a gente faz parte de um corpo saudável, que se ajuda e que olha um pelos outros. Então a pergunta que hoje eu tenho para fazer para o seu coração e para o meu coração é: estamos vivendo sozinhos? Nós podemos estar com várias pessoas ao nosso redor, mas estarmos vivendo sozinho. Sonhando sozinho, planejando sozinho, nos alegrando sozinho, buscando a satisfação sozinho, individual, usando apenas o outro para nos satisfazer. A gente pode estar num casamento e estar vivendo sozinho. A gente pode estar numa igreja e estar vivendo sozinho na igreja. A gente pode estar no trabalho e trabalhando só. É engraçado, mas é real isso. O individualismo, ele pode fazer com que todos os outros se tornem para mim. Temos aberto a nossa vida para os outros? Qual foi a última vez que você abriu o coração para um amigo, para sua esposa, para alguém que anda do seu lado? Qual foi a última vez que você realmente se permitiu que alguém lhe exortasse, que alguém chegasse para você e dissesse: ó, você está andando pelo caminho errado? Qual foi a última vez que você se importou tanto com a vida de outra pessoa, que você marcou para ir na casa dela para dizer: amigão, amiga, esse caminho que está não está legal, vamos comigo, vamos mudar de caminho, vamos mudar de rota? Ou será que a gente está vivendo mais uma vez sozinho? Será que mais uma vez a gente está vivendo nesse mundo, que é como o mundo propõe, que é como eu falei, é o mundo que eu fui criado? Você, como pastor, se defenda de todos, se proteja, porque as pessoas só querem lhe derrubar, só querem tomar seu lugar. E eu vivi muito tempo dizendo para eles: não, eu oro para que eu viva uma igreja sadia, saudável, em que eu possa confiar nas pessoas que andam do meu lado, em que eu possa abrir minha vida, em que eu possa caminhar sabendo que o fardo não é só meu, que eu vou carregar junto com meus irmãos. E a pergunta real: amamos o próximo? Porque essa é a grande questão. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Nós temos amado ao nosso próximo. Ou nós vivemos e sonhamos e pensamos a nossa vida num mundo individual. A Bíblia, ela, ao mesmo tempo, vai falar sobre questões e responsabilidades individuais. E é por isso que eu digo que na Bíblia ela não é nem de esquerda nem de direita. Porque ela vai falar que o homem é responsável pela sua atitude, que nós temos responsabilidade diante de Deus. Mas ela também vai falar que a gente tem que amar o próximo, cuidar do outro, pensar no outro. E por isso ela tem um pensamento também muito coletivista, como outras culturas. Mas ela consegue caminhar nos dois lados de forma sadia. Nem se perder onde o eu se torna o grande centro da sociedade, o centro de todo o ego, ou quando o coletivismo acaba com os indivíduos e destrói toda e qualquer individualidade. A Bíblia, ela consegue ser um cordão com 3 dobras. Ser uma igreja com milhares de pessoas. Ser um povo com várias formas de pensar. Então pergunte ao seu coração: nós temos amado o próximo? De várias maneiras nós podemos amar o próximo. Então pergunte para o seu coração se nós temos feito isso. Agora vamos orar, logo em seguida dar a bênção do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, nós queremos, Pai, hoje vim aqui confessar, Senhor. Confessar que nosso coração, muitas vezes, ele é tomado pelo espírito do nosso tempo. Nós somos frutos também, Pai, de muito do que está no nosso meio. E a nossa sociedade está cada dia mais individualista. Cada dia mais o que importa é o nosso prazer, é a nossa maneira de enxergar o mundo, é a nossa alegria.
E a gente sempre fala do eu em primeiro lugar. E Pai, nos ajuda a não permitir que isso entre no nosso coração, isso nos corrompa. Pai, nos ajuda a levantar a nossa cabeça e começar a olhar para o outro. Nos ajuda a começar a olhar para o outro e perceber, Pai, que nós precisamos do outro. Que nós precisamos de uma igreja, que nós precisamos do Senhor, que nós precisamos de amigos, que nós precisamos de pessoas que vão olhar para a nossa vida e vão dizer, você está errado, nós precisamos disso, Senhor. Mas, Pai, nos ajuda, porque nós não fomos ensinados a isso, nós não somos treinados a isso, e o nosso coração, ele vai se corrompendo cada dia mais. Então, Pai, hoje nós te pedimos, Pai, muda o nosso coração, transforma a nossa vida, nos ajuda a caminharmos juntos, nos ajuda a valorizar o outro, a pensar no bem do outro, nos ajuda, Pai, a sair desse isolamento que nós vivemos e pensar no outro, em nos relacionarmos, em nos alegrarmos, em caminharmos juntos. É isso que nós te pedimos, Pai. Nos ajuda que o mundo possa olhar para a igreja, possa olhar para a nossa vida e perceber que somos um com o Pai, que a igreja ela é um contigo. É isso que nós te pedimos, Senhor, muda a nossa vida. Nós entregamos porque nós sabemos que somos falhos e precisamos de Ti, Pai. Entregamos a nossa vida a Ti e pedimos que o Senhor nos mude, porque sem o Senhor nós não conseguimos. Então, Pai, tira de nós esse egoísmo, tira de nós esse individualismo e nos ajuda a chegarmos longe, caminhando junto ao Teu lado. É isso que nós te pedimos. E agora, Pai, abençoa a Tua igreja. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Teu Santo Espírito esteja hoje e para todos sempre sobre a Tua igreja. Amém.